No dia 1º de setembro, um grupo de operários teve a ideia de criar um novo time de futebol, depois de uma excursão de um certo time inglês pelo Brasil. Anselmo Correia, Antônio Pereira, Carlos Silva, Joaquim Ambrósio e Rafael Perrone se espelharam na equipe inglesa Corinthians Casuals Football Club e então criaram o Esporte Clube Corinthians Paulista, ou Timão, Coringão, para quem gosta de apelidos. O nome não agradou a todos, havia quem preferisse que o nome do clube homenageasse algum brasileiro de renome, como Santos Dumont ou Carlos Gomes. Já pensou? O presidente escolhido para representar o clube foi o alfaiate Miguel Bataglia, que ditou o lema que segue até hoje nos torcedores do Alvinegro. O Corinthians vai ser o time do povo e o povo é quem vai fazer o time. Em 1913, o time participou do campeonato da Liga Paulista de Futebol e ficou em 4º lugar na disputa entre as 5 equipes. E você sabia que os primeiros uniformes do Corinthians eram na cor creme? A tonalidade, no entanto, desbotava fácil após as lavagens e, como não havia dinheiro para repor o tecido, optou-se por adotar o branco como cor oficial. E já em 1914 veio o primeiro título. O Esporte Clube Corinthians Paulista conseguiu 10 vitórias em 10 jogos disputados, com a conquista do Campeonato Paulista acontecendo com uma rodada de antecedência, no dia 8 de novembro, quando derrotou o Campos Elíseos por 4-0. Em 1917 disputou o primeiro Paulistão ao lado de seus maiores rivais na época, o Paulistano, que foi campeão, o Palestra Itália, o vice, e do Santos, 3º lugar. O Mosqueteiro, mascote da equipe, foi criado em 1929, após a conquista do bicampeonato paulista com 100% de aproveitamento. 7 vitórias em 7 jogos. O jornalista Tomás Mazzoni, do impresso A Gazeta, ao falar da partida, destacou a fibra de mosqueteiro demonstrada pelos jogadores. No mesmo ano, o periódico criou diversos mascotes para as equipes e atribuiu o mosqueteiro ao Corinthians. Em 1930, o Timão fechou a década com 6 títulos do Campeonato Paulista em 10 disputados, sendo o segundo tricampeonato alvinegro. Foi aí que veio a ser chamado de campeão dos campeões, frase que está eternizada no hino do clube com o refrão: Anos depois, 1976, a torcida do Corinthians mostrou a sua força com a invasão corintiana, que aconteceu para o duelo contra o Fluminense, no Rio de Janeiro. Calcula-se que cerca de 80 mil corintianos tenham viajado para assistir o empate com a equipe carioca pelo Campeonato Brasileiro de 1976. O resultado classificou o time para a final da competição contra o Internacional. O jejum de títulos já começava a incomodar o Corinthians, que estava há 22 anos, 8 meses e 7 dias sem levantar uma taça. Porém, no dia 13 de outubro de 1977, Basílio marcou o gol contra a Ponte Preta, que decretou o Timão como campeão e cravou o seu nome na história do clube. Curiosamente, o apelido Timão surgiu em um dos piores momentos da história do clube, o jejum de títulos paulistas, que durou de 1955 a 1977. Em 1966, dispondo de grandes recursos, o Corinthians fez contratações de peso e a imprensa passou a se referir ao elenco como o Timão do Corinthians. Pegou, né? Além de construir a sua história no futebol paulista, o Corinthians também deu um passo importante dentro e fora do clube com a democracia corintiana, em 1982. Em meio à ditadura militar, o movimento durou 2 anos e foi encabeçado por jogadores consagrados, como Sócrates, Vladimir, Casagrande, Birubiru, Zé Maria e Zenon. A proposta era incentivar mudanças estruturais importantes no clube, como de todos os funcionários terem peso em suas opiniões e votos, desde a contratação de um jogador, o local de concentração e escalações, até as regras internas serem democraticamente decididas. As coisas foram mudando no clube e logo em 1990 veio o primeiro título do Campeonato Brasileiro.
A equipe comandada pelo técnico Nelsinho Batista venceu o rival São Paulo por 1-0 no último jogo realizado no Morumbi. O destaque da conquista ficou com o Neto, que marcou 23 gols. 5 anos depois, um ano mágico na história do clube. O Timão foi campeão de tudo que disputou. No começo do ano conquistou a Copa São Paulo de Juniores, principal torneio de base do país, Campeonato Paulista e a Copa do Brasil. Este, o primeiro título da equipe na competição. A final foi contra o Grêmio e o Corinthians venceu por 2-1. Curiosamente, depois de conquistar tudo em 1995, 5 anos depois veio a primeira conquista do Mundial de Clubes. Com uma vitória nos pênaltis contra o Vasco, depois do empate sem gols no tempo normal, o mundo se tornou alvinegro. Em 2005, com Tevez comandando o ataque da equipe, o Corinthians conquistou o Tetracampeonato Brasileiro. Porém, em 2007, o Timão conheceu o pior ano de sua história desde a fundação, em 1910. A queda para a Série B do Campeonato Brasileiro. Mas a queda durou pouco tempo e no ano seguinte a equipe já estava jogando na elite do futebol. E em 2009 trouxe um reforço para lá de fenomenal, Ronaldo. Um dos maiores jogadores da história do futebol nacional e mundial, conquistou 2 títulos do Corinthians. Um paulistão, com o atacante marcando um dos gols mais bonitos de sua carreira na final contra o Santos, e uma Copa do Brasil, em duelo conquistado contra o Internacional. Em 2010, o ano do centenário, não temos títulos, mas temos uma marca a ser comemorada. No dia 1º de setembro, mais de 100 mil torcedores do Timão lotaram o Anhangabaú para as comemorações de aniversário. Já em 2012, mais um ano mágico. Sob o comando do técnico Tite, veio a conquista da primeira Copa Libertadores. E ainda de forma invicta. A final foi nada mais, nada menos que contra um dos maiores times da Argentina, o Boca Juniors. Após empate em 1-1, o atacante Emerson Sheik cravou seu nome na história do clube ao marcar 2 vezes e dar o título para o alvinegro. Com uma Libertadores no currículo, era hora de disputar o Mundial de Clubes. A invasão corintiana atacou novamente e em dezembro os torcedores invadiram o Japão para apoiar a equipe no torneio. Guerreiro marcou o gol em cima do Chelsea, que deu o título tão esperado para o Timão. Após o ano mágico com a conquista da Copa Libertadores, em 2013 veio o primeiro título da Recopa Sul-Americana. E não poderia ter um gostinho melhor, já que foi contra o rival São Paulo. Um ano depois, em 2014, não teve título, mas teve uma conquista importante para a história do clube. A Casa dos Corintianos, o estádio para o Timão mandar os seus jogos e ter o apoio de perto da fiel torcida. Em maio, aconteceu a inauguração da Arena Corinthians. De lá para cá, o Timão segue escrevendo história e deixando seus torcedores orgulhosos do que conquistou e ainda briga para conquistar. Como diz parte do hino, de tradições e glórias mil, tu és orgulho.